Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a habilidade que eu aprendi que mudou completamente as minhas apresentações. A partir dela, eu tive uma capacidade muito maior de persuasão e de fazer as pessoas prestarem atenção em tudo aquilo que eu estava falando. E se você ficar comigo aqui até o final dessa aula, eu vou te falar quais são os 5 passos que você precisa aplicar a partir de amanhã mesmo para ter essa mesma habilidade nas apresentações aí do seu trabalho. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. Antes de abrir a minha própria empresa, eu trabalhei no mundo corporativo, na área de treinamento e desenvolvimento. E eu tinha que criar diferentes treinamentos para desenvolver as pessoas em habilidades que eram importantes dentro lá do trabalho. Claro, ao mesmo tempo, eu participava de reuniões, tinha que apresentar projetos. E no passado, eu não tinha noção de quão importante essa habilidade que hoje eu tenho. Sendo dono de uma empresa, líder aqui de uma equipe, sabe o que eu precisei saber fazer para conseguir fazer a minha empresa crescer? Eu tive que aprender a vender mesmo sem ser vendedor. E honestamente, isso é algo que todo mundo deveria saber vender. Por mais que você não trabalhe com vendas, por mais que você não tenha nada a ver com essa área, eu te afirmo, você vende todos os dias. Você pode não vender produtos e serviços, mas você tem que vender uma ideia, vender uma mudança de comportamento, vender um projeto dentro da sua empresa. Por mais que não exista uma troca monetária, você precisa convencer alguém de fazer alguma coisa que você deseja. Imagina, por exemplo, um nutricionista. Ele tem que saber vender? Claro! Como que um nutricionista vai conseguir convencer um grupo de pessoas a comer melhor se ele não sabe vender a ideia dele? Muitas vezes o que a gente faz é simplesmente jogar um monte de informação técnica para a pessoa e espera que a partir dessas informações ela se convença automaticamente de que ela precisa mudar um comportamento, que ela precisa, por exemplo, comer melhor. Mas muitas vezes não é assim que funciona. A gente não consegue fazer uma ideia nossa ir para frente, não consegue aprovar um projeto, não consegue ter resultado num treinamento porque simplesmente eu não consigo vender a ideia, vender o comportamento, vender isso que está na minha cabeça. Tudo que a gente precisa muitas vezes com aquelas pessoas é aumentar esse nosso poder de convencimento. Puxa, André, mas eu nunca trabalhei com vendas, eu não sou vendedor. Como que eu consigo aprender isso de forma rápida? É observando aquelas pessoas que já fazem isso muito bem e utilizando essas mesmas ideias no teu dia a dia, aplicando o método que eu chamo de nada vem do nada. E a técnica do nada vem do nada é justamente isso, observar as pessoas que já fazem isso muito bem e adaptar essas técnicas para o meu dia a dia. E para isso, a gente vai observar um programa do Thiago Nigro, que funciona mais ou menos como aquele programa do Shark Tank. O Thiago Nigro, que é o primo rico, e ele tem um programa onde ele e um grupo de empresários avaliam startups. E eles avaliam também se eles vão ou não investir nessas ideias. São investimentos altos e as pessoas que estão fazendo a apresentação da startup que eles possuem nesse momento precisam ter um alto poder de convencimento com esses empresários. Eu analisei diversos episódios desse programa e sabe o que eu percebi? Eu percebi que existe um esqueleto, que existe já uma forma específica de todas essas pessoas apresentarem. Existe já uma estrutura específica que todos eles utilizam para ter mais poder de convencimento. E é essa estrutura que eu vou te apresentar agora. O primeiro passo que as pessoas fazem nessa apresentação é falar sobre quem elas são. Falar um pouco da história, qual é o objetivo deles como empresa. Formando devs de áreas urbanas de baixa renda, pessoas que já passou por privação de liberdade e colocando essas pessoas no mercado de trabalho. Então, o começo da apresentação, o que ele faz? Ele fala sobre a empresa, quem eles são, o que eles fazem no mercado. Logo depois de se apresentar, eles falam de uma oportunidade, focando num problema que o mercado tem e como eles podem resolver, ou focando no desejo, que normalmente é uma oportunidade que o mercado tem e como você pode ganhar dinheiro com essa oportunidade. Por que a gente resolve esse problema? Porque a gente busca endereçar uma solução para esse problema. Porque o Brasil hoje tem um pouco mais de 338 encarcerados para cada 100 mil habitantes. Viu o que ele falou? Como a gente busca resolver esse problema? E esse problema normalmente está ligado com uma oportunidade, nesse caso, do mercado.
A gente tem um problema a ser resolvido, nossa empresa entra nesse meio, dessa forma, claro, a gente pode ganhar dinheiro, a gente gera um benefício social, enfim, tudo que a empresa tem como propósito. Mas o que é importante aqui é que eles mostram uma oportunidade para aqueles investidores, eles não entram direto num tema técnico. Aí sim, o terceiro passo é falar da minha solução, que é como eu vou resolver esse problema, como que eu vou chegar nesse desejo, nessa oportunidade. Então a gente vem com uma proposta que a gente chama de quebrada experience. A gente precisa dar significado e trazer as pessoas para uma nova proposta a partir dessa compreensão que a gente tem de mercado. A gente tem 2 bootcamps, pró-ressocialização. E agora ele começa a falar da solução. Primeiro ele se apresentou, depois ele falou de um problema, ele falou de uma oportunidade, para daí sim ligar essa oportunidade com a solução que eles oferecem. Uma vez que eu apresento essa minha solução, agora sim eu vou entrar na parte técnica e explicar como ela funciona. Tratação, que as empresas compram tickets para 5, 10, 15, 20, 30, 300 contratações. E o valor do ticket fechado. Agora ele vai explicar toda a parte técnica, mas olha que importante, a parte técnica agora ela é muito mais interessante, por quê? Porque essa parte técnica me ajuda a resolver o problema que você me apresentou. Essa parte técnica vai fazer com que eu chegue mais próximo desse desejo, dessa oportunidade. Portanto, eu vou prestar atenção naquilo que você está me falando. E por final, a gente tem um fechamento, que é o que a gente chama de uma chamada para ação, que é incentivar essas pessoas a adotarem esse comportamento, a investir na sua empresa. E esse é o esqueleto que todas as empresas usam para vender a ideia delas. Você pode nesse momento estar pensando, mas como eu uso isso no meu dia a dia? Então vamos ver de que forma a gente aplicaria essa mesma metodologia, esses mesmos passos para convencer esse grupo de pessoas a comer melhor? Como nutricionista, então o primeiro passo seria apresentar quem sou eu. Eu posso contar minha história, falando de como eu me tornei um especialista em emagrecimento saudável. Por que eu acredito nessa forma de emagrecer? Por que eu não acredito em fórmulas milagrosas? Posso contar até da minha formação, onde eu trabalho, mas tudo isso tem que se conectar com esse meu propósito. Porque dessa forma, contando essa minha história, o que a gente consegue? A gente consegue criar uma conexão do profissional com aquelas pessoas que estão ali te escutando. Uma vez que eu falei dessa minha história e criei essa conexão, aí eu vou apresentar uma oportunidade a partir de um problema ou de um desejo. E entendendo bem a minha audiência, eu sei que a primeira coisa que elas pensam na hora de emagrecer é cortar o carboidrato, o pão, o macarrão, a batata. Mas nesse momento você cria um problema na cabeça deles, falando que cortar totalmente carboidrato vai fazer eles engordarem mais. Porque cortando carboidrato você só perde na verdade água e depois tem um efeito rebote de comer, de ter mais fome. E é por isso que você fica sempre diminuindo e aumentando e às vezes no final até mesmo engordando mais. E logo depois eu crio um desejo para eles, falando que na verdade eles podem emagrecer de forma até mais fácil comendo de tudo. E eu ligo essa ideia já com a minha solução, de como eles podem resolver esse problema e também chegar nesse desejo. Nesse momento, eu vou falar do método 70-20-10. Um método em que, comendo de tudo, você vai emagrecer muito mais do que cortando carboidrato como você faz hoje. E uma vez que eu falo isso, automaticamente as pessoas vão pensar, mas como isso funciona? Eu quero isso para mim. E agora sim, eu entro no quarto passo, mostrando como essa minha estratégia funciona. Mas o que normalmente as pessoas fazem é falar direto do técnico, falar de como a solução funciona, sem ter esse poder de convencimento ainda. É nesse momento que eu vou falar toda a parte técnica, do quanto você vai comer, o que você vai comer, 70% do tempo é comida saudável, 20% você pode comer teu carboidrato e até mesmo comer tuas besteiras em 10%. Você vai ter uma vida alegre, saudável e ainda assim vai perder mais peso. E por fim, a gente vai para o fechamento, que é aquele empurrãozinho que a gente precisa dar na pessoa para ela adotar esse novo comportamento. Não adianta nada a gente acabar com o obrigado, você tem que ter essa chamada para ação. E a chamada para ação pode ser, claro, ligar para o seu consultório para marcar uma consulta, pode ser adotar um pequeno plano em que você vai aplicar esse método por 30 dias. Pode ter uma técnica de comprometimento de marcar como eu estou de peso hoje e como eu vou estar daqui 30 dias. Existem diferentes técnicas de fechamento que a gente pode aplicar, mas com certeza uma delas não é simplesmente colocar um slide de obrigado. Mas eu espero que você tenha entendido a partir desse exemplo que a habilidade de vender não é exclusiva de quem trabalha nessa área. Todo mundo deveria ser capaz de vender suas ideias, porque isso é algo que não te ensinam, mas te cobram, é uma necessidade que você tem. E se você consegue desenvolver muito bem essa capacidade, você vai ser capaz de conseguir
vender as suas ideias na hora que você estiver apresentando um projeto em uma reunião, de fazer com que seus alunos adotem uma mudança de comportamento durante um treinamento e até mesmo de vender teus produtos e vender os teus serviços. Essa é uma habilidade que poucas pessoas sabem utilizar e que, se você dominar, pode ter certeza que seu trabalho vai se destacar muito mais e você vai atingir resultados muito melhores. Agora, deixa aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade na hora de vender as suas ideias no teu dia a dia, no seu trabalho. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.